A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual, do canal aqui da IBD do setor Mapim, onde nós temos aqui como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudines, estaremos discorrendo nesses poucos minutos a respeito de um assunto tão importante, que é a lição de número 9 da lição do Juvenis, a utilização das células troncos. Que coisa maravilhosa! Então nós vamos ver aqui as células, suas funções, enfim, aonde se deu o início da vida, e é coisa importantíssima para o nosso aprendizado, para aguçar, para despertar o nosso entendimento à luz da poderosa palavra de Deus. Não saia daí! Muito bem, estamos aqui já na lição de número 9 e nós temos aqui como texto áureo em Êxodo capítulo 23 e verso 7, de palavras da falsidade de afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Interessante, né? Mas eu vou ler de novo aqui, ó. De palavra de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo capítulo 23 e verso de número 7. É a lição do Juvenis. Interessante, meus queridos adolescentes, que nós vamos encontrar aqui sobre alguns fatos importantes sobre o que? Sobre as células. E nós vamos ver aqui sobre como que se dá, sobre o que é e como funciona a partir da função do gameta masculino com o feminino, o espermatozoide, que é o óvulo, surge aglomerado de células. Com o passar de alguns dias, de 4 a 5 dias, esse grupo de células começa a formar uma estrutura esférica que é chamada de blastoma. E essa estrutura ela é composta com parte externa e interna. Meus queridos amados irmãos, primeira ela forma a placenta e a segunda parte o embrião. A parte que forma o embrião constam as células capazes de formar todas as células do organismo de um indivíduo. Ou seja, as células troncos ela pode ser classificada da seguinte forma: tatipotentes ou embrionárias, que consegue se indiferenciar entre todos os 216 tecidos, inclusive a placenta, os anexos embrionários que formam o corpo humano. Segundo o onipotentes ou multipotentes, são as que conseguem diferenciar em quase todos os tecidos humanos, menos a placentas que anexos embrionários. Terceiro aspecto, oligopotentes. Oligopotentes são aquelas que conseguem diferenciar um pouco dos tecidos. Unipotentes é as que conseguem diferenciar em um único tecido, que é a classificação desse caso, que é mais simples, seria as células troncos embrionárias. As células troncos adultas, elas ou embrionárias, que são encontradas no embrião humano. As adultas podem ser encontradas na medula óssea, no sangue, no fígado, no cordão umbilical. E o interessante, adolescentes, aí vem a pergunta: o embrião e o feto é um ser humano? A fecundação e embrião são seres humanos em 3 etapas de gestação. Veja bem,
Quando começa a vida? Alguns cientistas que a vida começa na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. O outro define que a vida se inicia com a gestação do óvulo fecundado, aonde dá o nome de embrião. Período entre a 7ª e a 10ª gestação. Outros apontam o começo da vida por volta da 24ª ou a formação do sistema nervoso. Uns ainda indicam que a vida começa quando o feto tem as condições de se desenvolver fora do útero, por volta da 25ª semana de gestação. Também os que defendem a ideia de que a vida só se inicia em ocasião do nascimento do bebê. O que diz a Bíblia, meus queridos adolescentes? Como as respostas humanas têm sido controversas à palavra de Deus, temos que buscar a verdade na revelação divina. A palavra de Deus nos ensina que a vida começa na fecundação, como está em Jeremias. O rei Davi, ele viu a sua existência quando ele foi concebido desde o início da sua fecundação. A Bíblia diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e os teus livros todas as coisas foram escritas, os quais dia a dia foram formadas, quando nem ainda havia. Isso está em Salmo 139, do verso 16, quando Davi expressa: por conseguinte, meus adolescentes, de acordo com as escrituras, a vida ocorre quando o gameta masculino e o feminino. Esta nova célula é um ser humano e, por fim, ele tem identidade própria, meus queridos adolescentes, com certeza. E o interessante é que Cristo Jesus ele veio para trazer a vida. Ou seja, a igreja de Cristo, meus adolescentes, ela defende que a vida humana, até desde a concepção, que a vida humana ela é gerada, ela não pode ser violada pelo humano, como está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Que toda a ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida, como está em 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo 8. Mas subamente a posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, ela luta porque ela defende a ética cristã dentro dos preceitos bíblicos. Por quê? Porque quando, meus queridos, começa um ser humano, só para nós fazer um resumo aqui nessa primeira parte, que, veja bem, essa questão vou trazer para você na resposta exata, que a ciência, ela atualmente pode até fornecer. Por exemplo, a biologia moderna ensina que os ancestrais são unidos aos seus descendentes por um liame material ou contínuo, ou seja, da fertilização das células femininas do óvulo pela masculina chamada espermatozoide, que emerge, que é envolvida na espécie humana. Ou seja, a vida tem uma longa história, mas cada indivíduo tem o seu início de vida precioso. O momento da sua conceição, desde que os 23 cromossomos se juntam aos 23 cromossomos da mãe, esta coletada toda informação genética que são necessária e suficiente para exprimir todas as características inatas de um indivíduo. Ou seja, isso se dá a semelhança de é como se fosse uma videocassete introduzida em uma gravadora, que produz uma sinfonia. Assim também
é um novo ser que começa a exprimir logo que ele é concebido. A ciência da natureza e a ciência jurídica falam a mesma coisa a respeito do indivíduo que gosta de uma boa saúde. Por exemplo, o biólogo gosta de uma boa saúde, que tem uma boa constituição, a respeito de uma sociedade que desenvolve harmoniosamente para o bem de todos os seus membros. O legislador afirma que ele tem uma constituição equilibrada. Mas, meus queridos adolescentes, como trabalha a natureza? Ora, trabalha de modo análogo. Os cromossomos são as tábuas da lei da vida. Quando eles são introduzidos no indivíduo, a votação dessa lei, ela prefigura a fecundação do óvulo pelo esperma. Ou seja, ele descreve inteiramente as multiplicações desta nova característica que surge essa pessoa. E é surpreendente a manipulação, ou seja, a monitorização das escritas. É difícil às vezes crer que, acima de qualquer dúvida, adolescente, que toda informação genética ela é necessária e suficiente para construir o nosso corpo e até mesmo o nosso cérebro, que é um dos mais poderosos organismos para resolver os problemas e analisar as leis do universo. Às vezes possa ser resumida a tal ponto que o seu substrato material ele passa a substituir na ponta de uma agulha. Mais impressionante, adolescentes, é a complexa forma de informação genética que, por ocasião do amadurecimento e de reprodução, a tal ponto que cada concepto ele recebe uma combinação anteriormente original, que nunca produziu antes e que nunca mais produzirá ao ponto no futuro. Cada concepto é único e, portanto, insubstituível. Os gêmeos idênticos e os hermafroditos são exceções às regras de cada ser humano. É uma combinação genética que o tempo, as exceções ocorrer no momento da conceição. São acidentes posteriores, não levam a um desenvolvimento harmonioso. Por quê? Porque após a fecundação, um novo indivíduo começa a ter a existência. Meus queridos e adolescentes, a natureza humana, do ser humano, desde a conceição e até a sua velhice, não são uma hipótese metafísica, mas sim uma evidência experimental. E o nosso Deus é criador de todas as coisas e Ele traz a vida à existência. Deus, Ele formou o homem. Deus, Ele criou o homem do pó da terra. Deus, Ele é o mesmo Deus que fez aquele boneco, é o mesmo Deus que fez as partes genitais, as células, as veias. O nosso Deus Todo-Poderoso trabalhou de uma forma harmoniosa, porque nós seres humanos somos uma máquina, adolescente, perfeita, criada por Deus. Nós temos que valorizar a vida, porque Deus, Ele é e sempre será o autor da vida. Esta pré-aula é simplesmente para aguçar, para despertar o interesse, para que vocês venham para a escola bíblica dominical. Não deixe de participar. Se você tem uma igreja evangélica mais perto da sua casa, Assembleia de Deus, vai para a escola dominical, né? Às vezes começa 8 horas, começa 9 horas, algumas começam 7 horas, mas enfim, a igreja está de portas abertas para poder te receber. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Até mais, a paz do Senhor a todos vocês.